Então você que já está chegando, vai deixando a sua mensagem. Hoje nós estamos aqui com o nosso presbítero Cícero Romão. E eu já quero aqui abrir nesse momento seu microfone. Afinal de contas, hoje aqui é um papo, né? Não tem nada escrito aqui. Não tem nada precisamente escrito. Nada. Aqui vai fluindo, vou fazendo perguntas. Mas eu já quero nesse momento receber aqui o nosso presbítero Cícero Romão. É o nosso primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Nazaré dos Patos. Maravilha. Presbítero Cícero, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Fábio Cardoso, é um prazer estar aqui nesta manhã para compartilhar das bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Presbítero Cícero Romão, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Graças a Deus. Pois bem, nós vamos bater esse papo legal, papo de crente, com essa figura, com esse santo homem de Deus, que tem feito um trabalho de excelência, de grande relevância aqui na nossa comunidade. Não só na nossa comunidade, a gente vai puxar um pouco a vida dele aqui lá do passado, fazer aqui uma retrospectiva, fazer uma retrospectiva a respeito da vida dele, como ele começou e aonde ele chegou e o que ele formou, conseguiu nesse período de ministério, de vida profissional, de vida familiar, já, tá bom? Presbítero Cícero Romão, agora sim, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor, que maravilha. Tudo bem com o Senhor? Tudo na paz, graças a Deus. Presbítero Cícero Romão, então vamos começar com esse bate-papo aqui, papo de crente. Maravilha. Deixa eu só mudar aqui a trilha, por gentileza, aqui. Glórias a Deus, isso, deixa eu só mudar aqui a trilha. Virar a chave, né? Perfeitamente. Deixa eu colocar atrás aqui a logomarca Papo de Crente. Tudo aqui é ao vivo, meus irmãos, não tem nada aqui escrito. Tudo aqui é ao vivo mesmo. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Presbítero Cícero Romão, o senhor é oriundo da onde? Pastor, a gente é dali das bandas do estado de Tocantins, né? Que eu até costumo dizer que eu sou goiano do Tocantins que moro no Pará. Porque quando eu nasci era Goiás, né? O estado de Goiás. Tocantins não existia. Não existia. Então, aí com o tempo foi dividido o estado e a região lá que eu nasci, que é cidade de Guaraí, ela ficou no estado de Tocantins, né? Guaraí, Tocantins, que não existe mais Guaraí, Goiás, e sim Guaraí, Tocantins. Estado de Tocantins, isso, né? Então o senhor nasceu lá. Isso. E que maravilha, né? E o senhor saiu desta cidade de Guaraí, diretamente aqui para o estado do Pará? Não, senhor, eu saí de Guaraí, nós saímos de Guaraí para a cidade de Colinas. Eu tinha mais ou menos, eu acho que eu tinha uns 13 anos, 14 por aí. Meu pai mudou para Colinas do Tocantins. E a gente, até hoje, né, minha mãe mora lá em Colinas. Temos parentes também em Guaraí, mas aqueles mais idosos já morreram, né? E hoje minha mãe, ela reside na cidade de Colinas, no estado de Tocantins. Muito bem. Agora, para o senhor chegar no Pará, como foi assim? Foi uma coisa muito linda, muito importante. É que a minha irmã, eu tenho uma irmã, Zenaide, hoje ela mora na cidade de Anápolis, Goiás. Ela, esse negócio de mãe, pais, né, enviar o filho para trabalhar na casa de fulano de tal, amigo, foi o que aconteceu. A minha mãe, ela permitiu a minha irmã vir para o Pará, né,
para morar na casa de um casal que trabalhava na barragem, em Tucuruí, e ela era conhecida também da minha mãe lá, né? E aí ela confiou em enviar a minha irmã para trabalhar com eles aqui na cidade de Tucuruí. E ela tinha mais ou menos uns 2 anos já em Tucuruí, ali na vila permanente, e ela foi lá, né? Ela foi visitar a gente lá em Colinas, e a minha mãe achou por bem que eu viesse trazer ela, né, de companhia. E nessa companhia aconteceu que a gente está até hoje, né? A minha mãe permitiu eu ficar também, aquela coisa toda, e aí a gente vem de lá para cá nessa trajetória, mas desde aí é que eu passei a adentrar no estado do Pará e estou aqui até hoje, pela misericórdia de Deus. Muito bem, né? Que maravilha, né? Vieram, o senhor veio, né? Sua irmã a trabalho. Perfeitamente. E Deus proporcionou o senhor firmar seus passos aqui na cidade de Tucuruí. Isso. Para os nossos irmãos e amigos de outros estados, Tucuruí fica aqui no estado do Pará, onde fica a 4ª hidrelétrica do mundo. A 4ª fica aqui no estado do Pará, que manda energia para toda a região do norte, nordeste. Perfeitamente. E, se me falha a memória, para alguns países também, né? Isso. Muito bem. Então, dito isso, agora conta pra gente aí, presbítero, como foi para o senhor se encontrar com Jesus ou Jesus lhe encontrar. Pastor, assim, a gente, desde criança, que a gente vem servindo a Deus. Então, meus pais, eles aceitaram Jesus. Eu acredito que eu tinha uns 5 anos de idade, por aí. A gente ainda chegou a ser batizado na igreja católica, aquele negócio de padrinho, madrinha. E aí de lá para aí a gente foi assim crescendo e se entendendo já no evangelho. Não nasci no berço evangélico, mas a gente tinha essa idade, e aí a gente vem de lá para cá. E aí a gente, pela misericórdia de Deus, a gente nunca abandonou os caminhos do mestre, porque não vale a pena deixar ele por nada. Então, muito bem. Então, o senhor teve uma formação, né? Isso. Desde de criança. Né? Caminhando com seus pais para a igreja do Senhor Jesus. Isso. Isto é gratificante. É. Agora conta pra gente aí, já que nós estamos aqui em Papo de Crente, a sua primeira experiência, porque sempre tem a primeira experiência, não é verdade? Perfeitamente. Olha, a gente passou a ter assim, uma experiência depois que eu cheguei aqui em Tucuruí. Eu fiquei ali com esse casal, morando com eles, com minha irmã, e depois eu passei a trabalhar ao lado do pastor, o saudoso pastor Gutenberg. Aí foi aonde surgiu, né, as primeiras experiências ao lado daquele homem de Deus que hoje está na glória, né, mas deixou o seu legado, a sua história, e Deus me colocou ali junto para trabalhar com o saudoso pastor Gutenberg, né, e a irmã Marlúcia, sua esposa e a sua família. E a gente, eu sou muito grato a Deus, porque passei a ter experiências grandes ao lado do saudoso pastor Gutenberg. Maravilha, né? Que maravilha a gente perceber nessa trajetória do presbítero Cícero Romão. Antes da gente entrar em alguns assuntos aqui concernente à sua carreira ministerial, hoje o senhor é casado com a nossa querida irmã Maria José. Maria José. E muito desse bem. Casamento veio aí o quê? Meu Deus. Aí veio aqueles frutos abençoados, né? Que a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E eu louvo a Deus pela irmã Maria, desde já quero me dirigir a ela, né? Eu louvo a Deus por ela. Ela está ali naquele posto abençoado, naquela luta, naquele trabalho. E eu louvo a Deus por ela, e também mando aqui o meu abraço, aquele beijo abençoado. E quero dizer que também no dia 20,
que hoje é 25, né? Hoje é 25. No dia 20 a gente completou, pela misericórdia de Deus, 32 anos de casado. Eita, que maravilha, né? Aí desse casamento veio quantos filhos? A abençoada Keila, aí veio o abençoado Melquisedeque. E quando a gente casou, né? Eu disse assim para ela: olha, eu queria assim que nós tivéssemos primeiramente assim, uma filha. Filha. Foi assim um propósito. Um propósito meu, né? Aí Deus, ele usou de misericórdia e veio a Keilinha. Aí no segundo, né? Segundo filho já veio o capitão Melquisedeque. E hoje nós temos aí, pela misericórdia do Pai, também através deles, né? 3 netinhos, era 4, mas Deus levou a primeira da irmã Keila, Deus levou, né? Que era a criancinha Casey. Mas hoje ela está nos braços do Senhor. E hoje temos esses 3 netos aí, vivos, para a glória de Deus. Muito bem, o senhor conheceu a nossa querida irmã Maria José, foi em Tucuruí ou foi aqui no Breu? Oh, Jesus! Pastor, por intermédio do saudoso pastor Gutenberg, né? Foi? A gente veio aqui para Nazaré dos Patos, ele tinha aqui uns trabalhos aqui, né? Aqui na vila, e ele achou por bem me trazer para mim trabalhar aqui em uma casa que está aqui, aqui ao lado aqui deste estudo, da casa pastoral, logo aqui pertinho, né? A gente veio com ele e a gente passou a conhecer, né? Eu passei a conhecer a irmã Maria e a gente não demorou muito também, né? Eu fui assim um pouco esperto. Quando eu vi ela, a gente já conversou logo e aí tudo funcionou assim, mais ou menos assim. E depois eu estava aqui debaixo de uma árvore, o saudoso pastor Gutenberg, ele vinha passando, colocou as mãos dele, aquelas mãos abençoadas, pesadas, né, no meu ombro, no ombro dela, e disse: olha, não demore com esse negócio, viu? Epa. Não demore. E aquela palavra ali foi de Deus. Pois muito bem. Então, o senhor veio para essa comunidade de Nazaré dos Patos, né? Através da pessoa do saudoso pastor Gutenberg, né? Gutenberg. A trabalho. Isso. Então foi através dele que o senhor veio para cá e o senhor passou a conhecer essa comunidade, né? Isso, foi. Quando o senhor chegou aqui, já existia a Assembleia de Deus aqui? Já existia. Porque assim, também, por intermédio dele, eu fui para o Breu Branco, né? A gente casou ali em Tucuruí e quem fez o meu casamento foi o saudoso Francisco Moura, que hoje também era vice-presidente da igreja, hoje também já se encontra na glória, foi quem fez meu casamento, porque o pastor Gutenberg não estava presente. Então, aí a gente casou, o pastor Gutenberg com uns 3 meses morando na área pastoral ali, em Tucuruí, ele me enviou para a cidade do Breu Branco, para tomar conta de uma congregação que antigamente tinha o nome de Água Boa. Depois, quem vem do Breu, né, para cá, uns 5 quilômetros por aí. A gente passou ali 2 anos. Então, esses 2 anos, passei ali de lá. Aí eu senti de vir para Nazaré dos Patos, né? E é o motivo da gente hoje estar por aqui. Muito bem, que maravilha, né? Muito bem, que maravilha a gente perceber a direção de Deus. Isso. A mão de Deus. Perfeitamente. Eu costumo dizer, presbítero Cícero Romão, que não cai uma folha da árvore se assim Deus não permitir. Não tem, né? Esse versículo na Bíblia. Isso. Poderia até ter, né, irmão? Verdade. Não cai uma folha da árvore se assim Deus não permitir. Então a gente vê que Deus permitiu tudo isso, né, acontecer, essa aproximação, para que hoje o presbítero pudesse estar aqui somando conosco, somando no reino de Deus. Agora, glória. Presbítero, fala pra gente aí um pouco como começou a sua carreira ministerial e como o senhor vem vindo galgando patamares dentro da Assembleia de Deus, crescendo. Conta pra gente como começou aí, porque tem gente, presbítero Cícero Romão, sim, senhor, que já quer nascer grande, igual filho de baleia. Meu Deus. Não quer subir os degraus, não é verdade? Conta pra gente aí.
É verdade. Sabemos que a vida ela é cheia, né, de degraus. É que nem uma escada. Ninguém pode subir uma escada do último degrau dela, né? Tem que ser da primeira, com certeza. E a gente começou ali com o pastor Gutenberg e fui zelador lá na igreja, em Tucuruí. A gente foi também vigia. E ao lado também hoje ele é pastor aqui no Muru, Hermílio Tavares, né? A gente trabalhou junto. A gente trabalhou junto ali, auxiliando ali, sendo vigia da igreja. E o pastor Gutenberg preparou um chapéuzinho, né? Um bonézinho para nós. A gente colocava um cacetete aqui do lado, era coisa chique, o negócio era organizado, né? Aí dali eu passei também, saí de lá, fui trabalhar de zelador. E depois do casamento, quando ele me enviou para o Breu Branco, aí ele já me separou como diácono. Eu já fui assim, eu fui aquele auxiliar, sem ser separado auxiliar, mas auxiliei nesse período, né? De jovem aí, né? Aí logo que a gente casou, ele me separou para diácono e já me enviou para o Breu Branco. De lá a gente veio para cá, para Nazaré dos Patos. E eu louvo a Deus também pela pessoa do pastor Miguel. Cheguei aqui, era o pastor Miguel, que era pastor aqui nessa igreja. E por intermédio do pastor Miguel, foi ele quem nos separou, quer dizer, nos consagrou a presbítero, juntamente com o pastor Nivaldo, que é o pai do pastor Liese, que hoje está no abençoado 50, ali, né? No campo nos 50. Que maravilha, né? Que maravilha. Então a gente percebe aí uma carreira ministerial, perfeitamente, né? Agora, presbítero, conta pra gente aí, na sua vida, até hoje no momento, quantos pastores o Senhor somou, eles pastoreando, o Senhor ajudando, quantos pastores já passaram pela sua vida? Pastor, quando criança, né, a gente... De criança, né? A gente pode voltar atrás um pouquinho. Muitos pastores. Me lembro muito do pastor Pedro Lima, em Tocantins. O Pedro Lima é o que ainda está. O Pedro Lima, ele foi o nosso pastor. O primeiro pastor que eu conheci foi o pastor Pedro Lima. E nós morávamos num sítio, antes de estar dentro da cidade de Guaraí, nós morávamos num sítio, ele ia para lá. O Pedro Lima, presidente do CEAD-CETA? Perfeitamente, perfeitamente. Ele foi pastor do meu pai, ele ia para o nosso sítio, ele gostava até de um pegado de panela. Quando ele chegava lá, ele dizia: irmão Honorato, eu quero aquele pegado da panela, que eu gosto do pegado da panela. Aí passei a conhecer também o pastor... José Leandro, é um pastor também que pastor em Guaraí, foi pastor lá, ele foi pastor umas 2 vezes, né? E hoje está lá em Guaraí. Aí pastor também pastor Daniel após ele, pastor Daniel, também não sei se ainda é vivo, né? Pastor José Leandro ainda é vivo. Então, aí a gente veio para Colinas. Aí chegamos lá, era o pastor que me foge a memória, né? Nós chegamos lá já quase no final da vida dele, que ele partiu para a glória. E aí assumiu a igreja o pastor Antônio de Assis Vieira, que eu tenho também ele no Zap, a gente conversa de vez em quando, a gente bate um papo aqui, né? Aí a gente vem, de lá a gente vem pegando essa experiência, né? Ele me batizou, o pastor Antônio de Assis Vieira, né? Que maravilha. Foi ele quem fez o meu batismo, e a gente vem aí ao lado desses homens de Deus, sempre aprendendo com eles e sabendo que todos têm uma forma de trabalhar. E a gente não pode se opor a nenhuma dessas formas, porque Deus usa como Ele quer, quem Ele quer, da maneira que Ele quer, aonde Ele quer. Então, o importante é a gente estar sempre ao lado dos obreiros, e é uma quantidade de homem que a gente teve ao lado que eu não sei nem no momento dizer quantos foram, mas eu quero dizer que foi bastante pastores, até hoje, com o senhor. Graças a Deus. Eu fiz essa pergunta
porque Sim, senhor. hoje, nos dias que nós estamos vivendo, presenciando, a gente percebe assim que a palavra pastor parece que está caindo assim de crédito, né? E a gente percebe que, como o meu caso, que eu nasci praticamente no berço cristão, Sim, senhor. mas eu vim ter a minha primeira experiência com 12 anos de idade, quando o Senhor me encheu do Espírito Santo, e desde então eu venho trabalhando com pastores, servindo, né? E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais espirituais, que forjaram o meu caráter, a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de todos eles. Então, nesse período, sendo pastoreado, eu aprendi muito, graças a Deus. Eu aprendi muito, ainda continuo aprendendo, né? A gente está aqui pastoreando, mas aprende com o Senhor, aprende com o diácono, aprende com o auxiliar, aprende com uma irmã, aprende com a criança. Afinal de contas, nós somos eternos aprendizes. Sempre estamos aprendendo. Agora, presbítero, nesse inteirinho, nessa carreira, nessa trajetória, o senhor passou a conhecer o Senhor. O senhor chegou algum período da sua vida assim, se distanciar, sair da presença do Senhor? Não, pastor, a gente sempre esteve com todas as lutas, as dificuldades, os problemas da vida, mas a gente sempre esteve se congregando, né? Fazendo aquele esforço para não fazer o contrário à palavra, porque a palavra diz lá no livro de Hebreus: não abandoneis a congregação, como é costume de alguns. E a gente teve sempre esse cuidado, né? Da gente estar sempre se congregando. As lutas surgiram, mas Deus nos deu graça e força, e a gente nunca abandonou assim a congregação. Nunca abandonei, pela misericórdia do Pai, posso dizer até hoje, pela misericórdia dele. Muito bem, então o senhor sempre assim, zelando da sã doutrina. Isso. E também cuidando da sua vida espiritual, porque isso é muito importante, né? Perfeitamente. Porque problemas, lutas, dificuldades sempre vão aparecer. Com certeza. Pelo caminho. Isso. É verdade. É verdade? Sempre a gente enfrenta. Não tem esse homem na terra, debaixo desse sol, que ele não tem as suas lutas, né, a sua dificuldade, até porque Deus permite para que o homem não venha se gloriar, né? Presbítero, eu percebo que o senhor é um homem que já passou na frente, dirigindo congregações, não só aqui no campo Assembleia de Deus em Nazaré dos Patos, mas também em outras cidades, né? Isso. Quanto à sua alegria, a satisfação assim de chegar numa congregação, trabalhar para Jesus e fazer o trabalho do Senhor. Pastor, isso é muito gratificante a todos que estão a nos ouvir, né? Nesta manhã, em toda a região aqui do Nazaré dos Patos e Pará, Brasil e toda a terra. É muito gratificante a gente chegar em uma congregação, saber que a gente tem um chamado de Deus, saber que a gente está naquele lugar, assumindo aquele trabalho na vontade de Deus, e para chegar nesses lugares sempre tem as lutas, problemas, dificuldades, às vezes de estrada, os transportes, né? Mas quando a gente chega no trabalho, que a gente vê o povão chegar, né? O povo chegar com aquele intuito de adorar, de glorificar, de servir a Deus, de receber alguma coisa da parte de Deus, isso nos alegra muito mesmo. É por isso que, como sempre o Senhor diz, o obreiro tem que estar preocupado sempre em ter alguma coisa para oferecer para o povo, porque o povo vai para se alimentar, né? Para ouvir alguma coisa do céu, porque a igreja, ela é de Cristo, tem os seus líderes, e o obreiro tem que se mexer para que ele possa distribuir mesmo alguma coisa, e o povo estão ali, ansioso. Isso nos alegra, a gente fica feliz saber que os irmãos estão ali nos recebendo, né?
que nem ontem, a gente chegou ali num culto de missões e a gente fez um evangelismo e eu nunca imaginei que ia dar tanta gente. A gente convidou algumas pessoas, mas além daqueles que a gente convidou, veio mais pessoas, né? E isso nos deixa muito felizes. Em todas as congregações que a gente tem passado, isso a gente vê que a gente está no plano de Deus e Deus aprova. Jesus, quando esteve aqui, ele disse uma palavra muito interessante. Sim, aquele senhor. Que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Verdade. Né? Então o Senhor já lançou a mão no arado. Não pode jamais olhar para trás, abandonar, né? Como o Senhor dissera, os problemas vêm. Com certeza. Até porque os problemas têm que vir. Porque se eles não vinham, a gente não é forjado, a gente não é preparado, não é verdade? É verdade. E vivemos também em um mundo cheio de problemas, né? Então a gente tem que enfrentar os problemas, porque o mundo é cheio de problemas. Mas os problemas são grandes, mas a solução em Cristo é maior. Jesus, ele é a solução, ele é maior do que os problemas, né? A solução que está em Cristo é maior do que os problemas. Então isso nos alegra. Muito bem, nós estamos aqui nesse Papo de Crente com nosso segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, esta figura, presbítero Cícero Romão, um homem que tem um testemunho abençoado, um caráter ilibado, e nós louvamos a Deus pela vida do presbítero Cícero Romão. É um homem que trabalha de dia, à tarde e à noite, sempre envolvido na obra de Deus. Também faz parte da Secretaria de Obras, que é um trabalho que é realizado aqui com grande eficácia, grande relevância aqui na nossa igreja Assembleia de Deus em Nazaré dos Patos. Agora, presbítero, conta pra gente aí que o senhor também faz parte aqui dessa trajetória, desse crescimento da Assembleia de Deus aqui em Nazaré dos Patos. Quando o senhor chegou aqui, tinha muitos crentes, a vila já era grande, conta pra gente aí. Pastor, a vila era bem pequenininha, bem pequena mesmo, né? E a gente observa que ela cresceu bastante. E crescendo a vila também Deus tem abençoado o crescimento da obra, o crescimento da igreja. Verdade. Deus tem usado os seus servos, né? Os pastores, o ministério, as irmãs, os jovens, as crianças, os adolescentes, todos têm se empenhado em um só propósito, em um só intuito de fazer a obra de Deus juntamente com o pastor da igreja. E o motivo de hoje a nossa igreja ela está nesse patamar, né? Está bem adiantado o trabalho, como sempre prega o pastor Marcos, né? A gente precisa melhorar. É uma mensagem que ele tem, que a gente nunca esqueceu, como também o senhor tem a sua mensagem, a gente não esquece também de muitas, né? Então a gente precisa melhorar mais ainda. Mas, visto alguns anos atrás, hoje, graças a Deus, a Assembleia de Deus de Nazaré dos Patos e até mesmo outras igrejas, né? Né? Por aí também que tem aqui na nossa vila também tem crescido, né? E como dizia o saudoso pastor Gutenberg, não importa o tanto de igreja que tem, o importante é que o evangelho seja pregado. E a gente também reconhece que outras igrejas aqui na nossa vila também têm se dedicado, somado, né? Para a glória de Deus. Na propagação do evangelho, né? Isso é muito bom. Isso é gratificante. Meus irmãos, nesse momento nós vamos aqui para o nosso giro de apoio cultural e a gente volta já com esse bate-papo, porque após o giro de apoio cultural, a gente vai aqui trazer aqui um bate-papo falando aqui a respeito da palavra de Deus, falando a respeito de algumas coisas interessantes, e você não pode sair daí, tá bom? Não saia daí. Eu já quero aqui aproveitar aqui, mandar um forte abraço aqui, para a nossa querida irmã Márcia Oliveira, deixando aqui a sua mensagem, a paz do Senhor Jesus, pastor Fábio Cardoso, um abraço, receba também o nosso abraço em Cristo Jesus. Adonai Oliveira também está conosco aqui, glórias para Jesus, pedimos oração pelo país em guerra. Isso.
Presbítero Cícero, só me lembre que a gente vai orar, né? Perfeitamente. Vamos orar por aquela pessoa que pediu oração. Isso. Que ela está passando por um momento difícil no casamento, mas a esposa está com depressão. E a gente também vai orar por esse conflito que está ocorrendo ali nos países Rússia e Ucrânia, né? Isso. Passando por aqui também o nosso querido irmão Diego Silva também, lá da Bahia, Opa, maravilha. Itiúba também, deixando aqui a sua mensagem. Bom dia, a paz do Senhor, pastor, que Deus venha nos abençoar nesse dia. É verdade, que o Senhor venha nos abençoar nesse dia. Então a gente vai para o apoio cultural, enquanto a gente bebe aqui uma água. Maravilha. E a gente volta aqui para finalizar o Papo de Crente, porque ainda tem muita coisa boa. Glória. Agora que eu vou arrancar do presbítero Cícero Romão algumas coisas aqui interessantes, algumas curiosidades, tá bom? Então vamos lá, para o Papo de Crente, aliás, para o apoio cultural, a gente volta já já. Vamos virar aqui a chave apoio cultural. Apoio cultural. Muito bem, vamos continuar aqui o nosso bate-papo com o presbítero Cícero Romão. Agora a gente vai... Presbítero Cícero, nós estamos... Deixa eu aqui abaixar aqui o fundo musical. Nós estamos vivendo num momento... Muito bem. Nós estamos, presbítero Cícero Romão, vivendo num cenário, eu posso chamar assim, um cenário escatológico. O senhor, que é um homem de experiência e já vem vivendo, seus cabelos brancos já diz tudo. Um homem de experiência que vem pregando a palavra, que vem ensinando a palavra do Senhor. Dê uma definição para a gente, esse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, de guerra, de tantas coisas. Nós estamos já vivendo o princípio das dores. Jesus está voltando. Pastor Fábio Cardoso e todos que estão a nos ouvir nesta manhã, como diz essa cantora aí, né? Que ela está aqui, o nome dela é Regiane. Ele vem, né? Ele vem. E queremos dizer que tudo isso aí é o Mateus 24 e outras referências, né? Mas o Mateus 24 está com certeza em ação. Os discípulos, naquela alegria, queriam que Jesus olhasse para a beleza do templo. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E aí ele começou logo a mostrar para os discípulos que haveria um fim de todas as coisas, né? Haveria um fim e um começo também, de provações na terra. Aí ele entra lá dizendo: ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, fome, peste, terremoto em vários lugares, reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão. Aí vem aí essas alertas para a igreja, para a humanidade em todo o planeta Terra. Então, quando se fala de pandemia, se fala também, adentra na área da peste. Da peste, né? Todo tipo de doença, AIDS, câncer, diabetes e essa virose aí perigosa, tudo isso aí é cumprimento da palavra de Deus, porque está escrito que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela não cai por terra, ela cumpre no seu tempo certo. Então, eu acredito que é o princípio das dores, não é a grande tribulação. Nós temos essa fé, essa esperança que a igreja não adentrará na grande tribulação, até porque Jesus disse: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os habitantes da terra. E também Pedro escreveu que o Senhor Deus sabe guardar
os piedosos. Ele sabe, ele não é um Deus que não sabe, ele sabe, né? Então está lá também em Colossenses, não me foge a memória, ou Tessalonicenses, né? Que o Senhor não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então são várias referências que dizem que a igreja não passará pela grande tribulação, mas nós estamos vivendo, como sempre diz os pregadores, o senhor também tem falado, o pastor Napoleão Falcão, e tem falado no princípio das dores que nós estamos vivendo. Então, presbítero Cícero Romão, esse princípios das dores, aí Jesus se referiu a mulher, né? A mulher, antes de dar à luz, perfeitamente, ela primeiramente sente as contrações, perfeitamente, as dores, emitindo sinal que a criança vai nascer, que vai vir à luz, né? Isso. Então, os princípios, como diz a palavra, princípio das dores, exatamente isso. Então, Jesus está emitindo sinais. Isso. Não é isso? Perfeitamente. Conte pra gente aí. A gente vê que o princípio das dores, né? É um período antes a grande tribulação. Porque tem muita gente já pregando, dizendo que nós estamos já vivendo a grande tribulação. Mas não é a grande tribulação, né? Não, porque é o princípio, né? É o princípio das dores, porque a terra está gemendo, então. O princípio das dores é um período, a grande tribulação é outro período, é os 7 anos, né? Isso. Sendo dividido 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio, aí que vem Deus nos livre de nós adentrar na grande tribulação. A Bíblia diz que é sofrimento que nunca houve. É verdade. E nem tampouco haverá. Olha que os dias de Ló foi duro, foi difícil. Olha que os dias de Noé foi difícil, né? A gente vê. Mas a Bíblia diz que nunca houve e nem tampouco haverá. O período da grande tribulação será um período muito sério. Já pensou, pastor Fábio e todos que estão nos ouvir, aqueles pregadores que pregam sobre a igreja vai adentrar a grande tribulação? Como é? Será que esses pregadores estão preparados para ser arrancado a unha? Porque vai ser esse período. Será que esses pregadores estão preparados para ser cortado o seu pescoço, cortado o seu braço? Deus a livre, isso pode acontecer. O camarada vê a esposa dele sendo estrupada nesse período. Dores que nunca houve nem tampouco haverá. Então, a igreja adentrará nesse período? Não tem possibilidade. Não tem como. Não. Eu acredito que nós, a igreja, ela vai ser arrebatada. Aleluia. O princípio das dores nós estamos vivendo. Mas ele vai ter o seu tempo. E aí vai haver o arrebatamento, com certeza no piscar de olho, como relâmpago que vai do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, né? Então Jesus voltará e nós estamos nesse princípio de dores que nós temos que passar porque é bíblico. Agora, a grande tribulação não. Muito bem. Então esse cenário escatológico, que podemos dizer assim, nós estamos já dentro do princípio das dores. Sim, senhor. As profecias, o sermão de Jesus no Monte das Oliveiras está se cumprindo, como o senhor citara com muita propriedade, concernente os sinais. Isso. O senhor falou uma coisa aí sobre o sinal chamado peste, né? Perfeitamente. Então, após Jesus ter falado isso, já surgiu diversas pestes. E hoje nós estamos diante dessa peste, né? Que essa peste dessa pandemia, a gente não pode nem falar aqui o nome para você ver. Que a gente falar o nome aqui, o YouTube ou o Facebook pode derribar a nossa live na hora. Para você ver que já é um prenúncio da preparação do anticristo, essas vacinas aí que o povo... Eu fui, presbítero, buscar minha carteira de habilitação, a nova que eu renovei. E quando eu fui entrar no escritório do Detran, o guarda disse: olha, você não pode entrar. Cadê a sua carteira? Que carteira? Carteira que você se vacinou. A primeira, a segunda dose, cadê? Aí, de repente, eu peguei a carteira, dei para ele e disse: pode entrar. Então, é um prenúncio, né? Com certeza. Ou seja,
praticamente o cenário está sendo montado Isto. para o governo do anticristo, porque no período da grande tribulação, é aí que vem, né? A grande tribulação, então ele vai implantar o seu governo e as pessoas vão poder comprar, negociar, só se tiver o quê? A marca da besta. Com certeza, é verdade. E aí é que aonde muitos, né, não irão suportar, aguentar, né? Já vi alguém dizendo assim, ele vai fugir para os interiores, as colônias, os matos. Não existe isso. Não existe isso, porque o governo será mundial, né? Todos que estão, o camarada pode estar lá dentro do mato, lá dentro das matas, mas ele depende do comércio. Ele precisa comer, ele precisa comprar remédio, ele adoece. Então ele vai ter que correr na cidade para comprar um remédio numa vila. Então não tem escape, não tem escape. Eu vi, querido presbítero Cícero Romão, eu vi uma igreja fazendo uma propaganda, dizendo, olha, vocês se preparam, porque nós já estamos preparados aqui nas montanhas. Eu fiquei observando, que montanhas? O crente precisa estar preparado, seja na montanha, seja em qualquer lugar, no navio, na água, né? Então existe aí um grupo de pessoas que já estão se refugiando nas matas, de cristãos, que se dizem que são crentes. Ou seja, eles acreditam que o anticristo já está reinando, que esse período é o período da grande tribulação. E a gente sabe que não é a grande tribulação. Nós estamos, como o senhor citara com muita propriedade, princípio das dores. E essa pandemia, presbítero, o que o senhor pode trazer para a gente falando do princípio das dores? Pastor, essa pandemia como a gente sempre tem falado, é cumprimento da palavra. Agora, chegou o momento de uma aproximação mais de Deus nessa pandemia, e muitas pessoas estão se afugentando de Deus. Veio a pandemia, veio a coronavírus, essa pandemia, aí, em vez de muitos, até mesmo muitos crentes, muitas pessoas correrem para Jesus, é como diz Tiago, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Jesus disse em João 15, estais em mim e eu em vós. A gente observa uma fraqueza em muitas pessoas, né, em ter se afastado de Deus, da igreja, dos cultos, né? Até porque também algumas leis também têm proibido, mas não totalmente. Ainda hoje no nosso Brasil nós ainda temos o direito de se congregar, mas muita gente já parece que está assim, já querendo se afastar, né? E aí, não, eu estou com a virose, não, eu estou assim, com medo. Ei, a Bíblia diz, não temas, não temas. É o momento da gente se aproximar de Jesus, da Bíblia, da igreja, se congregar, orar, buscar o Senhor, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ele é a nossa saída, a nossa solução para o mundo atual, que a Bíblia diz, João escreveu, o mundo jaz no maligno. Então, a nossa solução é Cristo, é Jesus, é Jesus. É verdade. Presbítero Cícero Romão, esses dias, essa semana foi instaurada um conflito. As pessoas já estão dizendo guerra, mas ainda não é uma guerra, é um conflito. Isso. Entre Rússia e Ucrânia. E a gente que estuda escatologia, a gente sabe muito bem que sempre aparece a palavra Rússia, né? Isso. E o senhor citou uma coisa aí, que Jesus disse, que nos últimos dias haveria nação contra nação. Isso. Reino contra reino. O que o senhor tira desse acontecimento que está acontecendo ali na Rússia, entre Rússia e Ucrânia? Pastor, a gente observa que a palavra tem que se cumprir, né? Passará os céus e a terra. Muito bem. Mas as minhas palavras não há de passar. Então eu acredito que é cumprimento da palavra de Deus, e o que a igreja, o povo cristão tem que fazer
entrar no caminho da intercessão, orar por esses dois países. Por quê? Por intermédio deles, pode haver também uma aproximação de outros países, um convite, né, um pedido de socorro, e aí pode correr um risco também de outros países querer se aliar à Ucrânia, o outro à Rússia, e só Deus para nos livrar de uma guerra mundial, terceira guerra mundial, uma coisa assim. Então, eu acredito que é hora da igreja, os cristãos que estão por dentro da palavra, clamar a Deus, fazer clamor, orar, porque nós no Brasil, graças a Deus, vivemos em paz, mas a gente tem o amor de Deus no coração. A gente sabe que, como o senhor falou, o pastor tem uma filha lá, e muitos brasileiros têm seus parentes lá, dentro desses dois países, né? Então, eu acredito que não é fácil. Uhum. Então, a igreja tem que clamar a Deus, orar, interceder, né? Porque é cumprimento da palavra, mas a igreja, ela tem o seu dever de interceder. Pedir a misericórdia, né? E presbítero Cícero Romão, e vendo esse país, Rússia, né, que é uma potência, né? É uma potência bélica, concernente mísseis, concernentes bombas, eles têm um arsenal completo. É o país mais preparado para as guerras. E a gente lendo a palavra de Deus, e a gente encontra muita palavra que fala sobre Armagedon, né? A guerra do Armagedon. É verdade. Será que já é uma preparação, presbítero? Porque a guerra do Armagedon, a gente sabe que vai acontecer. Eu vou deixar essa resposta para o senhor, se é bom de escatologia. A guerra do Armagedon vai acontecer no princípio das dores ou após o arrebatamento da igreja? Após o arrebatamento da igreja. Isso. Após o arrebatamento da igreja. Até porque muitos pastores, né, que a gente que tem os pré-tribulacionistas, né, a gente sabe disso, a gente tem aprendido na revista Escola Dominical, os meio-tribulacionistas e os pós. Os pós. Então, os pré-tribulacionistas são aqueles que crêem que Jesus voltará antes da grande tribulação. Isso. Então, todos os pregadores, né, os eles têm apresentado essa visão aí, né? Esse dia eu estive assistindo o pastor Napoleão Falcão. É o mestre, né? Mestre, e ele destrinchando aí esse negócio, até ele dizendo que a igreja, ela é vista, até o capítulo 4, me parece, se não me foge a memória, capítulo 4 de Apocalipse, ali nas 7 igrejas e tal, né? Na igreja da Ásia e tal, aí a igreja desaparece. É verdade. Por que ela desaparece? Por que ela desaparece do cenário? É porque ela foi tomada, raptada, arrebatada, levada para o céu. O senhor já viu assim um gafanhoto? Um gafanhoto, ele dá assim um pulo, ele voa, ele dá um pulo lá, ele abaixa lá na frente, um gafanhoto, dá aquele pulo aqui, aquele salto. Isso. Este é o salto que a igreja, ela vai dar para se livrar, para cumprir a palavra, né? Da guerra do Armagedon. Deus não nos destinou para a ira. E a pessoa, pastor, Jesus salvar o seu povo para meter essa igreja dentro de um sofrimento horrível, todo lado, né? Sendo que essa igreja, ela tem chorado, ela tem adentro, porque quando a igreja, ela está no ponto de arrebatamento, com certeza ela está vivendo a vida de santidade, de obediência. Agora Jesus vai deixar esse povo que vive em santidade, obediência, entrar em uma tribulação horrível, insuportável? Não existe isso. Então a igreja, ela vai dar um salto aí, como diz o pastor Napoleão, ela vai aparecer lá em Apocalipse 22, por ali assim, ela já vindo em glória lá das bodas do Cordeiro. Aí eu acredito que é por aí, né? Os estudos também a gente vem acompanhando os pastores e também lendo, não só ouvindo os pastores, mas também a gente vem estudando revistas da nossa escola dominical. Eu acredito que os nossos pastores, que são comentadores de revista da escola dominical, eles são homens de Deus, homens que são preparados.
e vem trazendo essa fiação aí. Então, se nós ficar balanceando, duvidando, será? Então, o que nós estamos fazendo? Sendo professor da escola dominical, ensinando a palavra, dizendo que Jesus vem, que a igreja... Aí depois fica esse balanceado de fé. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, nós temos que ter uma convicção que Jesus... Pastor, o período... Pastor e todos que estão nos ouvindo, o período do anticristo, ele pode surgir amanhã, mas a volta de Jesus é num piscar de olho. Aleluia. Ela pode ser segundos antes desse período aí. É só crer em Deus, é só crer na palavra. Piscar de olho é um negócio... Vapt-vupt. E nós acreditamos, presbítero Cícero Romão, nós acreditamos que o arrebatamento do Senhor, ele está para acontecer. Isso. Nós acreditamos que o arrebatamento será invisível, só a igreja. Isso. Só a igreja vai presenciar. Com certeza. Não é verdade? É. Aí que entra a nossa doutrina pré-tribulacionista, que nós somos também futurista, né? Nós acreditamos que logo logo vai acontecer o arrebatamento, e esse arrebatamento será invisível. Perfeitamente. Não é isso? Com certeza. Vai acontecer a qualquer momento. Qualquer momento. E nós precisamos estarmos preparados. É isso. Então isso que está acontecendo, guerras, pestes no planeta, a gente prega que é o princípio das dores. Das dores. Agora, e o pessoal que vão ficar após o arrebatamento, presbítero? Aí que o negócio vai ser sério, né? Vai ser sério. Vai ser sério. Porque são períodos que a gente lembra também em Amós. Alguns dizem que aconteceu já aquela parte de Amós, mas eu acredito que pode também se dividir, né? Apresentar também o futuro. Lá diz assim, que em Amós capítulo 8, versículo 11 e o 12 por aí, que muitos correrão de uma parte para outra, né? Muitas virgens formosas correrão arrancando os cabelos da cabeça. Meu Jesus. Porque a consciência vai pesar e aquele pensamento, será que eu vou suportar ou não o governo do anticristo, as afrontas, né? Que será muito grande, com certeza os cristãos que para poder negar a Cristo, eles vão ser torturados de uma maneira horrivelmente. É aquele que a gente diz, que a Bíblia fala, sofrimento que nunca houve, nem tão pouco haverá. Então vai ser difícil, vai ser complicado. Então, presbítero Cícero, observando a sua fala, aí eu percebo que no período do governo do anticristo, tudo vai ser de forma obrigatória, é isso? Com certeza. Para comprar, para vender, para negociar, para entrar, tem que ter a apresentação do número da besta. Com certeza. Que é 666. É por isso que eu digo, e volto a reiterar dizer a isso, que o que nós estamos vivendo é o princípio das dores, e que esses decretos dos governadores, esses decretos nada mais é do que um prenúncio do governo do anticristo, porque ele vai obrigar. Se hoje nós estamos sendo obrigados, isso, não é verdade? Isso. É um prenúncio. Isso. Existem leis que jogam por terra certos decretos, porque decretos não é lei, né? Isso. É uma coisa transitória. Então, é um prenúncio que após o arrebatamento, quem quiser viver, quem quiser negociar, quem quiser comprar, tem que ser de forma obrigatória. E hoje as pessoas querem obrigar as pessoas, não é isso? É verdade. É um ensaio para uma realidade logo mais. Né? É como se fosse a pessoa ensaiando. Para se apresentar logo mais em qualquer departamento, em qualquer evento que vai acontecer. Não, vamos ensaiar. Vai ter que ter um ensaio.
o ensaio, a realidade lá é aquilo que a pessoa está ensaiando, vai ser a realidade. Então, quer dizer, é um prenúncio, é uma preparação. Mas só ainda que lá é com não, mais ainda intensidade. Não, com mais né? intensidade, quer dizer, então, mas ainda não é a tribulação de maneira alguma, é o princípio das dores. Esse período de princípio, ele tem o seu começo, ele tem a sua continuidade e ela tem o seu fim, entendeu? É um período que Deus está permitindo a igreja passar para poder ser provada, sentindo as dores, para ela dizer assim: ora vem, Senhor Jesus. Senão ela não diz não. É verdade. Aí fica com aquele negócio, amando o mundo, e Jesus diz: não ameis o mundo. Aí quando o negócio começa a apertar, Jesus vem, tem misericórdia, Jesus vem logo, Senhor, me tira daqui. Porque é o seguinte, esse evangelho que a gente vê as pessoas pregando, o evangelho triunfalista, né? Com certeza, é verdade. Que não apresenta o céu, não apresenta o futuro, não apresenta o que vai acontecer, só apresenta o cenário do momento. É só prosperidade, é só casa nova, é só transformação. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso. Enquanto nós estivermos aqui, no princípio das dores, é sentindo dores. Sentindo dores. É verdade? É verdade. É pra gente entender o seguinte, olha, o único lugar que não vai existir dores, fome, peste, doença, é o céu. Então a gente precisa se preparar, estar preparado para que a gente possa adentrar nos portões celestiais. Com certeza. É verdade. Essa é a nossa esperança, né? De um dia a gente estar descansando com o Senhor, porque Cristo é o nosso descanso. É verdade. Nosso descanso. Ele é o sabate, né? É verdade. Muito bem, nós estamos aqui em Papo de Crente. Que maravilha, né? Crente só conversa coisa boa. É verdade. Negócio de crente conversar só lorota, fofoca. Nos faz lembrar dos 2 discípulos no caminho de Emaús. E eu conversando as coisas concernentes ao reino de Deus. Aí Jesus se aproximou, né? Jesus entrou no meio da conversa, que o negócio estava bom lá. Aí Jesus fez uma pergunta como se não soubesse do acontecimento. O que vocês estão falando aí? O que vocês... Aí eles respondem o que para Jesus, presbítero? Só tu que é peregrino aqui em Israel não sabe? Não sabe? E Jesus falou: quais? Ora, ele sabia, né? Sabem de tudo. Aí Jesus diz assim: agora eu já vou embora. Ele disse: não, fica com a gente aqui. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Que maravilha, né? Papo de Crente é uma bênção. Muita gente aqui ainda ligado conosco. Não tem nada aqui escrito, né? Verdade. Eu quero mandar nesse momento um forte abraço aqui para o nosso querido irmão Raimundo Pereira Pompeu, nosso porteiro, nosso auxiliar aqui. Não perde também um programaço, Impacto da Graça. Que maravilha, que maravilha. Nesse momento nós queremos aqui, presbítero, agradecer o Senhor, mas antes deixa aí em 2 minutos uma palavra para os nossos rádio ouvintes, nossos telespectadores que nesse momento estão, como diz o Senhor, a ouvir. Ao vivo e a cores. Isso, deixa aí uma mensagem para eles continuarem na fé servindo ao Senhor. Maravilha, eu me dirijo aos meus amados rádio ouvintes, né, desse rádio ADENAP, né? E o programa Impacto da Graça, né? Como também logo mais tem outros programas, né? E a gente dirige a todos que estão nos ouvir, dizer que para nós é um prazer a gente estar conversando ao vivo e muita gente nos ouvindo, e quero dizer que a nossa palavra, o nosso conselho é bíblico, dizer que nós devemos permanecer firme na fé, estar, pois, firme, né, na vocação em que foi chamado. Os irmãos permaneçam na fé, né, os crentes, os cristãos, os não cristãos, que possam crer nessa palavra, se aproximar mais da Bíblia, ir para os cultos, procurar a igreja, procurar a Bíblia, porque na Bíblia está a resposta. Porque a Bíblia é a revelação de Deus ao homem,
e do céu à terra. Deus tem coisas maravilhosas para cada um de vocês, para cada um de nós. Muito bem, graças a Deus, que maravilha. Ainda por aqui algumas pessoas, nosso querido irmão Joel Guimarães, lá de São Luís do Maranhão, dizendo: Glória. Como é bom ouvir a palavra genuína de Deus, sem enrolação. Eita! Coisa linda, chique demais. Que maravilha, né? Aqui não tem negócio de enrolação, não. É Bíblia, é Bíblia. É Bíblia para o povo. Glórias a Deus. A gente tem alguns pedidos de oração, então a gente vai pedir. A gente vai pedir para o nosso presbítero Cícero Romão orar pela vida daquele irmão. Deixa eu buscar aqui, são tantas pessoas que deixaram mensagens pedindo oração pela sua família, pelo seu casamento. A esposa dele está em depressão, porém ele está em conflito no casamento, se continua ou não. Presbítero, a mensagem a gente já disse para ele, né? Isso. Ele não pode pular do barco. Não pode. Ele não pode pular do barco. Verdade. É o momento que a esposa dele está em depressão. Está precisando dele. Está precisando dele. Isso. Porque a psicologia diz que é uma doença, mas Isso. a gente sabe também que por trás existem espíritos malignos. Verdade. Atuando, né? Isso. Trabalhando. Então ele não pode, né, presbítero? É verdade, pastor. E até porque a Bíblia diz que é até que a morte o separa. Então, não pode pular do barco, tem que enfrentar. Deus, com certeza, Ele está disposto a resolver, abençoar, ajudar. Encontrei aqui, o nome dele é Luciano. Luciano. Então, a senhora ora por ele, né? Para que o Senhor possa usar de misericórdia. E Luciano, não pula do barco, Luciano, não pula do barco. É verdade. Cuide da sua esposa. Se é um momento, é uma tempestade que vocês estão passando aí. Ajude sua esposa, ajude ela, continue indo para a igreja. Isso, procure aí um psicólogo, alguém dentro da área, né? Com certeza. Para atender também, que a gente também tem que ver a questão dos profissionais que Deus tem levantado também. Com certeza, é verdade. Não é verdade? É. E também aproveitando o presbítero Cícero Romão, orando pela Rússia, pela Ucrânia, e apresente a Jéssica, filha do pastor Gesiel Damasceno, que está lá na Rússia. Ela está bem na fronteira, pertinho desse acontecimento que está acontecendo lá, desse conflito, dessa guerra que está se iniciando lá, e ela está estudando medicina no projeto da nossa CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus, médicos com uma missão. Então ela largou todo o conforto aqui de Castanhal, dos pais, isso, de estar perto, e ela foi para um país tão distante, estudar e também pregar o evangelho. O nome dela é Jéssica, tá bom? Perfeitamente. Muito bem, então vamos, presbítero, é com o Senhor, tá bom? Muito bem, vamos clamar ao Pai, e sabendo que Jesus, Ele é a grande solução, a única grande e única solução. Ele pode solucionar os problemas. Vamos lá. Altíssimo Deus, Pai das luzes, como sempre escreveu Tiago, o Senhor é o Pai das luzes, o Senhor é o Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, Deus que enviou o Espírito Santo. Aqui estamos gratos a Ti, Pai, por estarmos aqui nesse programa, meu Deus, e muitas pessoas estão a nos ouvir nesta oportunidade. Desde já te apresentamos, Pai, este casal, o Luciano, sua esposa, que está enfrentando esta luta, meu Pai. A batalha está travada, o inimigo atacar. Meu Deus, mas o Senhor é grande. Verdade. O Senhor é o poder. Como sempre diz o pastor Gesiel Gomes, o Senhor é o poder. O Senhor pode solucionar, meu Deus, os problemas conjugais, depressão, tudo são, Pai amado, coisas que têm surgido nos últimos dias, meu Deus, em várias pessoas, mas que o Senhor possa ter misericórdia. Também te apresentamos, Pai, estes dois países que estão em conflito, meu Deus, em risco de uma guerra muito maior, uma batalha muito maior, e em risco de, meu Deus, haver uma convocação de outros países. Não queremos isto. Jesus, tem misericórdia.
também a filha do pastor, a irmã Jéssica, a jovem Jéssica, que está também ali, meu Deus, muito ali, próximo desses conflitos, e com certeza o seu coração também está abalado, sua família, mas nós cremos em um Deus que tudo pode. Meu Deus, te pedimos em favor de todos aqueles que estão enfrentando dificuldade, problemas, depressões. Meu Deus, estão sendo atacados pelo poder das trevas. Mas em nome do teu Filho Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós repreendemos todo o mal. Nós clamamos em nome de Jesus, repreendemos todo o mal, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Deus, amém. Você diga graças a Deus, Graças que maravilha. a Deus, que benção. Como é bom nós orarmos pelas pessoas. Ainda está por aqui também nosso querido irmão Januário Rodrigues, é o rei da guitarra. Maravilha. Nosso querido irmão Januário, deixando aqui a sua mensagem, a paz do Senhor. Estamos ligados aqui na programação. Passando por aqui também nossa irmã Cristiane Brito, lá de São Miguel do Guamá, também está ligada conosco. Muita gente, né, passando Isso. por aqui, deixando as suas mensagens, e nós queremos aqui louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas que estão participando do programa Impacto da Graça. Meus amigos, o que é bom dura pouco, já é 9h05, já ultrapassamos meia hora do nosso tempo. Mas como diz a gente, a rádio aqui é nossa, né? Com certeza, maravilha. Temos aqui o dia todinho para a gente falar Glória. de Jesus Cristo. A gente, graças a Deus, não paga aqui, o tempo aqui é nosso, mas temos os nossos outros apresentadores. Presbítero Cícero Romão, eu quero aqui de coração lhe agradecer. Obrigado por ter participado aqui do programa Impacto da Graça e desse quadro Papo de Crente. Eu tenho certeza que o senhor sempre vai vir aqui nesse programa tão abençoado, nesse quadro Papo de Crente. Externe os seus agradecimentos a todos nossos ouvintes. Muito bem. Nossas palavras são de agradecimentos a Deus, em primeiro lugar, e o nosso pastor que tem abrido esse espaço aqui, né, pastor Fábio Cardoso, e todos que estão nos ouvindo, né, tem tido paciência, prazer, amor para nos ouvir, para ouvir esse programa, esse rádio, outros que vêm aqui também, né, fazer seus programas, como o pastor Liese e o Hélito, né? Ezequiel, Júnior, esses homens aí. E a gente vê um grande resultado, e eu acredito que é por aí o caminho, né? Deus tem, o Espírito Santo tem te prendido aí para você apreciar, né, as coisas boas que saem nesse programa. Deus abençoe. Queremos agradecer a todos de coração, em nome do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Maravilha, maravilha, que maravilha. Presbítero, muito obrigado. A minha oração é que o Senhor cada dia lhe prospere. Obrigado também, que o Senhor continue sempre sendo esse homem dinâmico, esse homem empenhado no reino de Deus. Amém? Obrigado também, eu agradeço. Amém, graças a Deus.